Presidente Lula anuncia projeto que prevê salário igual para homens e mulheres e com multa para empresas que não seguirem a lei. Mulheres de destaque na luta pela igualdade recebem prêmio no Senado. O governo de São Paulo promove ação especial para o Dia da Mulher na principal estação de metrô da capital. Parte do teto de um shopping em Osasco desaba e carros despencam sobre lojas. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, um pacote de ações para assegurar os direitos femininos. Entre as medidas está um projeto de lei que visa garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Lula afirmou que a justiça terá que funcionar para obrigar o empresário a cumprir a lei. Ele ainda declarou que nada justifica a desigualdade de gênero. Talvez a explicação esteja no receio dos homens de serem superados pelas mulheres. O petista usou boa parte de seu discurso de quase 20 minutos para ressaltar algumas mulheres que tiveram presentes nas grandes lutas do país, como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Felipa, heroínas da luta pela independência da Bahia e do Brasil. Ele aproveitou o momento para homenagear também a ex-presidente Dilma Rousseff. Quando falamos do enfrentamento à ditadura, é preciso lembrar a companheira Dilma Rousseff e tantas outras jovens mulheres que não fugiram à luta e pagaram um alto preço por isso. Assim como Janja, todas as ministras estavam presentes na cerimônia. Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, usou sua voz para propor um pacto contra a misoginia. É primordial que o poder público faça seu papel, mas é preciso ir além e continuar avançando na compreensão de que o desprezo e ódio às mulheres não podem ser naturalizados. A ministra afirmou também que o governo lançará um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio. Após as declarações de Cida, o presidente assinou uma série de atos, como o decreto que institui o programa Mulher Viver Sem Violência, o projeto de lei do Dia Nacional Marielle Franco de enfrentamento à violência política de gênero e raça e o decreto que institui o Programa de Proteção e Promoção de Saúde Menstrual. O último centralizará a compra de absorventes que serão distribuídos para mulheres e pessoas que menstruam, estas de baixa renda e em condição de vulnerabilidade. Lula fechou seu discurso dando um recado para as mulheres brasileiras. Nós estamos avançando. Não permitam que nós nos contentemos com o que nós conquistamos hoje. Silva, a Janja e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, foram homenageadas nesta quarta-feira com o diploma Berta Lutz, entregue pelo Senado Federal em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Berta sabia que a garantia dos direitos das mulheres depende de exercermos o direito de nos fazer representar nos espaços de decisão e poder. Essa também é uma convicção minha, de muitas mulheres que receberam esse diploma antes de mim e da que estão aqui comigo hoje, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Janja e Rosa Weber criticaram a pouca numerosa participação feminina no Congresso Nacional. Embora sejam mais da metade da população brasileira, as mulheres representam menos de 20% do Legislativo Federal do país. A ONU Mulheres estima que no ritmo atual vamos levar 300 anos para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos. 300 anos.
São 15 gerações que ainda irão conviver com disparidades de gênero que resultam no empobrecimento das mulheres, no seu adoecimento, em violência e morte, principalmente das mulheres negras que moram na periferia do nosso país. A igualdade fez-se assim e continua a se fazer, considerada, perdoe-me, a subrepresentação feminina também neste parlamento, a partir da perspectiva masculina a respeito da mulher. Vale dizer, igualdade formal na lei e não igualdade substancial, igualdade efetiva. A líder da bancada feminina no Senado, Elisiane Gama, deu uma bronca nos presentes à sessão quando a colega Leila Barros discursava. Ela pediu silêncio no plenário para que Leila pudesse ser ouvida. Eu gostaria de pedir encarecidamente, nós hoje estamos comemorando, gente, a Semana da Mulher. Nós temos um grande problema hoje a enfrentar. As mulheres, elas são interrompidas sempre. Nós, às vezes, temos que falar fisicamente um pouco mais alto para a gente poder ser ouvida. E a gente não pode permitir que isso ocorra hoje, no 8 de março. Nós temos uma mulher na tribuna do Senado Federal. Eu queria pedir aos homens e às mulheres que fizessem silêncio para ouvirmos a senadora Leila Barros. E que sentassem, me desculpem, mas é um desrespeito, inclusive a nós, mulheres brasileiras. Durante a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou a subrepresentação das mulheres na política, acrescentando que elas enfrentam grandes obstáculos que ainda persistem na sociedade. No mês passado, Pacheco foi procurado por senadoras insatisfeitas com o fato de a mesa diretora do Senado ter sido definida sem a presença de nenhuma parlamentar entre os 7 membros titulares. A mesa diretora é eleita pelo plenário a partir das indicações dos partidos políticos, e os partidos indicaram somente homens. Apesar de muitos avanços, não podemos nos esquecer dos grandes obstáculos que persistem ao atingimento da igualdade de gênero em nossa sociedade, como a diminuição da ainda subrepresentação quantitativa das mulheres na política. Em maio próximo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, completa 75 anos e terá de deixar o cargo conforme a legislação vigente. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a vaga poderá ser ocupada por uma mulher. Na verdade, nós temos hoje, como se sabe, o Brasil inteiro sabe, nós temos 11 mulheres no ministério do presidente Lula. Nós temos 2 mulheres no Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Mas se você vê a imprensa hoje, você vê que vários articulistas defendem a possibilidade do presidente indicar uma mulher no lugar de Ricardo Lewandowski. Até porque já tem 9 por 2, quer dizer, tem 9 homens brancos por 2 mulheres. Pois bem, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu tenho 3 indicações que são perfeitas. Primeiro, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Como se sabe, a ministra Maria Tereza de Assis Moura é presidente do Superior Tribunal de Justiça. Mas no Tribunal de Justiça tem também a ministra Regina Helena. Aí você fala, mas tem, por exemplo, poderia indicar a ex-procuradora-geral da República, a doutora que ficou conhecida em todo o país pela sua atuação, que é a Raquel Dodge. Mas você tem também 2 ou 3 mulheres na justiça dos tribunais regionais federais. Há um fato curioso. Quando você procura mulheres para subir o Supremo, você encontra mais mulheres na magistratura e no Ministério Público do que na advocacia geral. Interessante isso, né? Você tem mais advogados em condições
de exercerem funções do Supremo do que mulheres advogadas, pelo menos de conhecimento geral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu uma medalha de ordem do Tribunal Superior Eleitoral pela sua atuação em defesa da democracia. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi condecorado pelo Tribunal Superior Eleitoral com a medalha Ordem do Mérito Assis Brasil 2023, grau Gran Cruz. A comenda homenageia juristas eminentes e outras personalidades que se destacaram na defesa da democracia e contribuíram para o engrandecimento do país, da justiça eleitoral ou de qualquer ramo do Poder Judiciário, do Ministério Público ou ainda da advocacia, tornando-se exemplos para a coletividade. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a homenagem a Pacheco é dupla, por ele ser um jurista eminente e um defensor do Estado democrático de direito. Ao agradecer a condecoração, Rodrigo Pacheco disse confiar no processo eleitoral que, juntamente com a maturidade das instituições, preservou a democracia no Brasil. Destacou ainda que o fortalecimento dela depende da justiça social e dignidade das pessoas, o que torna importante programas como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Rodrigo Pacheco ainda reafirmou o seu compromisso em defesa da democracia. Passado o ápice da crise, no dia em que a Praça dos Três Poderes foi atacada, nossa democracia saiu fortalecida. Contudo, é imperativo que nos mantenhamos vigilantes. A defesa da democracia deve ser uma atividade diuturna, constante para todos nós, membros dos poderes da República e agentes públicos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de 149 mulheres presas pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro. A medida foi determinada em razão do Dia Internacional da Mulher. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a 149 mulheres presas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em nota, o STF afirma que a medida visa priorizar a análise desses casos em razão do Dia Internacional da Mulher. Agora, as beneficiadas precisarão cumprir medidas cautelares, como recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana, além de serem monitoradas por tornozeleira eletrônica. No total, o Supremo concedeu 407 liberdades provisórias, com medidas cautelares às mulheres. Seguem detidas 82 acusadas, das quais 61 tiveram pedidos de liberdade negados pelo ministro. As denunciadas já foram notificadas a apresentar uma defesa prévia da acusação no prazo de 15 dias após a intimação. Segundo o relatório, a maior parte das presas foi denunciada por incitação ao crime de associação criminosa. As acusações mais graves envolvem associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E a seguir, blogueiro bolsonarista foragido publica vídeos fazendo campanha para candidato paraguaio à presidência. Deputado sul-matogrossense usa livro de Hitler durante discurso parlamentar, mas diz que não faz apologia ao nazismo. O RB Notícias volta já.